Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Vitiligo é uma doença dermatológica não contagiosa, onde ocorre o desequilíbrio na produção de melanina do corpo. Por causar manchas brancas devido à falta de pigmentação, acaba atingindo outras esferas da saúde, especialmente a psíquica. Como acontece com as doenças autoimunes de forma geral, não se sabe exatamente as causas do vitiligo. A medicina moderna aponta algumas possibilidades, dentre elas, a combinação entre predisposição genética e algum tipo de evento desencadeador, como estresse crônico, demasiada exposição ao sol, contato com produtos químicos e traumas na pele. A primeira complicação do vitiligo, sem dúvida, é o sofrimento social e psicológico que a doença gera, por ser uma questão de pele e vivermos em uma sociedade onde modelos de beleza ainda imperam. Em termos de saúde física, é preciso ter cuidado com as queimaduras por exposição ao sol. A camada que apresenta descoloração na pele, ela precisa ser protegida. Além disso, algumas pessoas desenvolvem problemas de visão relacionados à diminuição de melanina. Para o Ayurveda, antes de tudo, é preciso realizar um diagnóstico diferencial, ou seja, saber se realmente é vitiligo, ou a doença que a gente correlaciona com vitiligo. Por quê? Porque existem vários tipos de doença de pele que apresentam manchas esbranquiçadas. Então, olhar para os padrões dessas manchas, as características de desequilíbrio do corpo da pessoa, tudo isso vai ser importante para observar as características da doença. Se é generalizada, se é focal, enfim. Quais são essas características? É o que vai te indicar o dosha em maior desequilíbrio. E por que eu estou falando do dosha em maior desequilíbrio e não do dosha em desequilíbrio? É que para os Samhitas, que são as obras de referência do Ayurveda, as doenças crônicas de pele, que a gente chama de kushta, todas elas envolvem o desequilíbrio dos 3 doshas e de tecidos do corpo, principalmente Rakta Dhatu, que é o tecido sanguíneo, e Mansa Dhatu, que é o tecido muscular, vamos pensar assim. Segundo o Charaka Samhita, por exemplo, os fatores causativos de kushta, ou seja, das doenças de pele crônica, são 7. Desequilíbrios nos 3 doshas, Vata, Pitta e Kapha, em Rasa, que é o plasma, Rakta, sangue, Mansa, músculo, e Lashika, que é como a linfa, vamos pensar assim. Estes entram em desequilíbrio por conta dos doshas que já estão enfermos, ou seja, por conta dos doshas patológicos. Por isso que kushta se dissemina por todo o corpo ou por diferentes partes do corpo logo depois de sua manifestação inicial. Para Shushruta, as doenças crônicas de pele afetam a pele e, na sequência, vão para os outros tecidos, para os outros dados do corpo. Então, embora cada um pense no caminho dessa doença de forma diferente, ambos têm acordo, ambos clássicos do Ayurveda e referências do Ayurveda têm acordo de que as doenças crônicas de pele, elas são sistêmicas e não isoladas. Então, se a gente fosse resumir um caminho dessas doenças, a gente poderia pensar no seguinte: os doshas entram em desequilíbrio, atingem um determinado tecido, depois atingem outro e começam a se espalhar e se estabelecer pelo corpo de forma geral. As causas desse desequilíbrio dos doshas dependem de cada pessoa e, no geral, elas estão super relacionadas com alimentação e com estilo de vida. Agora, qual das doenças crônicas de pele classificadas pelo Ayurveda é possível correlacionar o vitiligo? No geral, se correlaciona com uma doença chamada Shvitra Kushta, que é a doença que aparece nos clássicos, que apresenta descoloração na pele e, em casos avançados, ela aparece nos clássicos como intratável. Então, como outras doenças de pele, o vitiligo é uma doença tridosha e envolve Rakta Dhatu, o tecido sanguíneo. Então, significa que quando você lê num clássico ayurvédico que Shvitra Kushta ela é do tipo Vata Shvitra, ou seja, desequilíbrio de Vata, não quer dizer que é só Vata que está desequilibrado, mas que Vata, de todos, é o dosha mais agravado. Então, saber qual é o dosha mais agravado pode indicar, na verdade,
onde a doença começou a se manifestar. E assim a gente consegue traçar um caminho para descobrir a causa desse desequilíbrio, que nem sempre é tão simples e fácil de se descobrir. Outro ponto importante para avaliar é o estágio em que a doença se encontra. Para o Ayurveda, uma doença pode ser facilmente curável, dificilmente curável, incurável, mais administrável e absolutamente incurável. No caso do vitiligo, a gente precisa avaliar dentro dessas 4 classificações para saber o que a gente pode fazer pela pessoa, então, em tratamento. Então, além disso ainda, aos olhos do Ayurveda, existem algumas possíveis causas do vitiligo que precisam ser investigadas e corrigidas se elas não estiverem adequadas. Quais são? A supressão dos impulsos naturais, dos vegas, especialmente a supressão de vômito. Então, gente que tem ânsia de vômito e segura. Virudahara, que é o consumo corriqueiro de alimentos incompatíveis. E essa é uma causa para muitas e muitas e muitas doenças. Por isso que na experiência que eu e a Gabi vamos fazer em São Paulo, no dia 17/6, de forma presencial, a gente vai conversar bastante sobre esses alimentos, porque eu vou citar 2 exemplos que vocês vão perceber o quanto a gente tem Virudahara na alimentação aqui do Brasil. Por exemplo, lácteos misturados com carne e lácteos misturados com fruta. Então, assim, a maioria das pessoas aqui, né, principalmente nas grandes cidades, é muito comum o consumo de carnes com queijo, por exemplo, de leite com frutas em vitamina. Isso é Virudahara, o que significa alimentos incompatíveis. Isoladamente, esses alimentos podem te fazer bem, né? No caso, frutas e leite, por exemplo, um leite de boa qualidade. Quando eles se juntam, não. Eles se tornam pesados e aí de difícil digestão. Se você tem um bom acne, se você está com um corpo show de bola, não vai te fazer mal nenhum, você vai digerir esses alimentos, porque segundo o Ayurveda a gente digere qualquer coisa se o corpo está funcionando muito bem. A questão é que a maioria das pessoas, pelo ritmo de vida, pelos próprios hábitos diários, não tem boa digestão. Então eles viram doença, certo? Então, além disso, consumo excessivo de lácteos, especialmente do iogurte, porque o iogurte tem característica de bloquear canais do corpo. Consumir grãos jovens que ainda não secaram ou não maturaram. Consumir muito peixe e fruto do mar sem ter bom acne, porque tanto peixe quanto frutos do mar, eles são pesados, eles são animais que vivem aí na água. A água tem característica pesada para o Ayurveda. Se você não tem um bom acne, você não digere. E o consumo excessivo de alimentos. Resumindo, os alimentos que são guru, pesados, para quem tem pouca capacidade de digestão, ou seja, acne baixo, eles vão formar ama. Ama bloqueia os esrotas, que são canais do corpo, que bloqueiam, portanto, o caminho de Vata Dosha e vai impedir, então, a nutrição dos tecidos do corpo. Isso vai gerar doenças, o que inclui doenças de kushta, da pele. E agora, quais são as linhas de tratamento? A principal linha de tratamento para doenças crônicas de pele, isso inclui o vitiligo, é o Panchakarma. São as 5 ações de purificação do corpo. Não existe tratamento para vitiligo no Ayurveda que não passe pelo Panchakarma. E aí, quais ações do Panchakarma são feitas? Em algumas pessoas, praticamente todas, mas principalmente o Vamana, que tem a ver com o vômito terapêutico. E aí eu vou chamar a sua atenção para uma questão aqui. Não é para sair correndo daqui e pesquisar na internet como é que eu faço Panchakarma sozinha na minha casa ou em algum lugar que vai ser bem baratinho, que não tem nenhum problema. Por quê? Porque as ações do Panchakarma, elas precisam de preparo para elas acontecerem. Então o corpo precisa ser preparado, é preciso ter acompanhamento de profissionais qualificados. Não é todo o Panchakarma que a gente pode fazer aqui no Brasil, porque é proibido, por questões de segurança mesmo, de saúde. Então, assim, é preciso ter cuidado com isso e sempre buscar profissionais responsáveis para te ajudar, beleza? Bom, depois que a pessoa faz o Panchakarma, o que é importante? Ela manter a alimentação e estilo de vida saudáveis com base nos princípios ayurvédicos. Em alguns casos, são indicados medicamentos do Ayurveda para que essa pessoa utilize pós-Panchakarma. Outra ação fundamental é o que chamamos de Nidana Parivardhana, que é tratar a causa da doença. Ainda que o vitiligo seja considerado incurável para a maioria das pessoas que desenvolvem a doença,
a gente consegue remover ou barrar o seu avanço. Tem alguns casos raros, assim, mas existem esses relatos de pessoas que conseguiram reverter e a pele começou a se pigmentar novamente. Então, assim, você vê que, na verdade, pode acontecer de tudo, depende muito dessa resposta do organismo da pessoa. Aí você poderia me perguntar assim, tá, entendi. Então faz o Panchakarma, depois cuida da alimentação, do estilo de vida e tira da vida o que causou a doença. Agora, e se eu não posso fazer um Panchakarma? O que eu faço? Ou se eu não tenho condições financeiras de fazer, ou se eu não consigo nem fazer nada. Nesse caso, a gente pensa na administração da doença. Então, a gente vai pensar em contribuir com o corpo, mudando a alimentação, implementando uma rotina ayurvédica adequada e criando momentos cotidianos para redução do estresse. Se a pessoa conseguir recuperar a sua capacidade digestiva, aí a gente consegue inserir alguns óleos medicados para oleação diária e até mesmo alguns medicamentos do Ayurveda que ajudem na purificação do sangue. Mas sempre lembrando que essas serão medidas para tentar estabilizar a doença e recuperar a capacidade de digestão e a resposta do corpo. Sempre lembrando disso, que a principal indicação seria o Panchakarma, tá bem? Esse foi um dos temas que me pediram lá no meu Instagram, @vangravino. É um tema complexo, não é fácil tratar de um tema desse em um episódio curto de podcast. Eu espero ter pelo menos apontado para uma perspectiva ayurvédica em relação a essa doença que é tão complexa. Se você tem interesse em alguma temática, você pode ir lá no meu Instagram, escrever lá para mim via direct ou no site www.ayurvedabrasilpodcast.com.br. Lá embaixo, rola a página até o final, você vai ver que tem um formulário que você pode deixar sugestões de temas para o podcast. E aí, em algum momento, eu crio um podcast, um episódio aí com o que você pediu, beleza? Bom, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!